Próxima parada, estação entrevista. Olha, enfim, né? Tava se desenhando e parece que realmente tá tudo certo aí pro adiamento das eleições para 15 e 29 de novembro. 29 de novembro, no caso das cidades que tiverem o segundo turno. Nós vamos conversar com o Carlos Eduardo Reiser, chefe do cartório eleitoral, porque o Senado aprovou em votação remota o adiamento para os dias 15 e 29 de novembro do primeiro e do segundo turnos, respectivamente, das eleições municipais deste ano, inicialmente previstas para outubro, em decorrência da pandemia. Carlos Eduardo, além da data, quais são as modificações que acontecem ou não acontecem? Boa tarde. Boa tarde. Então, a mudança nas datas do adiamento da eleição, ela implica também em algumas outras datas do calendário eleitoral, como, por exemplo, as convenções partidárias, né, que passaram para o período de 31 de agosto a 16 de setembro. O registro de candidaturas ocorrerá seguinte, até 26 de setembro, desculpa. E a propaganda eleitoral, inclusive na internet, após o dia 26 de setembro. Então, essas são as principais datas que vão ser readequadas de acordo com o novo calendário da realização das eleições. Boa tarde, Carlos. Quem fala aqui é Gerson Felipe. E eu gostaria também, estava ouvindo algumas informações de que, caso a pandemia persista, a eleição ela pode não ocorrer nos municípios ou até regiões onde a pandemia esteja num estágio mais avançado. As eleições ocorreriam nos dias 15 e 29 de novembro, primeiro e segundo turno, mas em algumas regiões, de acordo com o decorrer da pandemia, pode não acontecer a eleição e ser adiada para outro momento. Exato. A PEC número 18 de 2020, que ela foi aprovada ontem em 2 turnos no Senado, né? Ela prevê também essa mobilidade de datas. Dependendo das condições sanitárias de um município ou de um estado, o TRE e o TSE eles poderão postergar essa data, sendo que foi estipulado um limite, né, que é 27 de dezembro. Claro que isso depende muito do transcorrer de toda essa pandemia, né? A gente espera que até lá a gente tenha já derrubado essa curva alta que está acontecendo principalmente agora no sul do nosso país e quem sabe já tenhamos até uma vacina, mas são tudo perspectivas, né? Por enquanto a gente tem que seguir essas orientações, né, Carlos? Correto. A gente tem essa sinalização para a realização do primeiro turno dia 15, o segundo dia 29, também tendo essa possibilidade de postergação da realização de alguns municípios, por exemplo. E, enfim, nós vamos ter que, no decorrer aí dos meses, pode ser que até ocorram novas mudanças, né? A gente não pode prever, né, o que vem pela frente, mas a gente espera que o calendário se concretize e que as coisas melhorem daqui para frente. A gente até conversava mais cedo que, apesar da aprovação no Senado, esse projeto ele vai retornar agora ao Congresso, na verdade, à Câmara dos Deputados, para ter a sanção final. Correto. Após a aprovação no Senado, ele segue para a Câmara, que também votará em 2 turnos, né? Então tem esse trâmite ainda na Câmara que deve ocorrer ainda essa semana. Carlos, como é que dá para imaginar uma campanha eleitoral, né? Devido à pandemia, né? Como é que as pessoas, então, depois das convenções, candidatos poderão fazer a sua campanha? Somente online, acredito, porque o chamado corpo a corpo, os comícios, isso não vai poder acontecer, né? A gente vale lembrar que a lei das eleições é uma lei federal, né? E nenhum município pode restringir a realização de campanha nas ruas, né? Então isso ainda vai depender de um debate, né, entre o TRE, os municípios, enfim, a gente vai ter que ainda definir como vai ocorrer, né? Pode ser que realmente ocorra apenas nas redes sociais, na internet, enfim, né? Mas é bom lembrar que um município não pode sobrepor uma lei federal, né? Embora isso ainda vai ser analisado provavelmente na Câmara e pelo Congresso também. Então, de acordo com o que a lei diz hoje, se a campanha fosse começar amanhã, nós poderíamos ter um comício nas ruas de Balneário Camboriú. Exatamente. A lei hoje, ela permitiria, digamos assim, né? Se fosse período eleitoral, né?
Mas isso ainda não é nada certo, porque isso mesmo o TSE, o TRE, podem haver outras mudanças nesse sentido, mas como eu mencionei, a lei hoje autoriza, né? Então vamos aguardar aí, né, o decorrer do tempo, inclusive agora indo a matéria para a Câmara dos Deputados em relação a esta mudança de data. Provavelmente vai se confirmar, sim, né? É o 100% de 15 e 29 de novembro, e a gente vai estar acompanhando o decorrer de tudo isso, dependendo muito também dos números da nossa pandemia. Carlos Eduardo Reiser, chefe do cartório eleitoral, muito obrigado, bom trabalho. Muito obrigado também, uma boa tarde a todos os ouvintes. Estação Notícia. Um detalhe, Gerson Felipe, que você colocou, né? Hoje a lei federal permite. Então, se as eleições fossem, a campanha fosse permitida a partir de amanhã e se realizasse um comício, sabe o que ia acontecer? O que aconteceu nos Estados Unidos. O que aconteceu com o Donald Trump. Exatamente. Donald Trump está fazendo campanha política, só que o seu palanque, que estava previsto não sei quantas mil pessoas, deu 5.000, tudo esvaziado. Mas mesmo assim, as pessoas que estavam no local não estavam respeitando nada, as medidas sanitárias. Não tinha gente de máscara, o distanciamento em alguns lugares falam 1 metro, outros 1,5 metro, alguns até dizem 2 metros, não estava sendo respeitado. E o que acontece, né, Adilson? Vai haver um conflito. Caso o governo federal o Tribunal Superior Eleitoral não modifique essas regras, porque imagina, as pessoas vão ver um comício acontecendo, vão ligar para a polícia para fazer a denúncia, a polícia vai chegar lá e o político, enfim, o candidato vai estar protegido pela lei federal. Não vai acontecer, não vai. Vai acontecer o que aconteceu depois que o governo federal deu autonomia para o governador e para o prefeito determinar funcionalidade de alguns setores, que está valendo hoje. Acredito que os políticos têm que se adaptar como nós nos adaptamos a viver. Quer fazer a sua campanha política? Vai fazer na internet. A gente não está trabalhando home office, a gente não está fazendo muita coisa em home office, tudo pela internet, faz um comício virtual. Agora, isso que você falou é muito importante, Adilson, porque se a decisão for para as mãos de governadores e prefeitos, aí nós teremos os prefeitos, que são aí o tema central das eleições municipais, decidindo sobre as próprias campanhas. E aí nós teremos os que querem entrar, os opositores. Rapaz, vai gerar um debate político muito acalorado. Com certeza. 12h29, quem tá na nossa live aí, tá com o olho